Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou o Carlos Camargo. Vamos passar para você, como de costume, o endereço do escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, como está aqui na nossa tarjeta, Rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta, aqui em Poços de Caldas. E o telefone é o 3721-7552, 3721-7552. E quem vai aí patrocinar uma festa, pode contar aí com a bela apresentação de Luciana Mello, tecladista e cantora, pelo 999-676276, 999-676276. E o nosso WhatsApp para o telespectador que quiser fazer um contato direto conosco. Estamos à disposição pelo 98451-3033, 98451-3033. Hoje eu vou dar uma dica de livro para os nossos telespectadores. Quando eu leio alguma obra literária, algum livro que eu entendo que agregou alguma coisa de positivo para mim, então eu gosto de compartilhar com as pessoas e aqui no programa com os nossos telespectadores. Eu venho fazendo isso já há algum tempo e hoje eu tenho para te mostrar, é um livro do grande filósofo e escritor Voltaire, aquele francês famoso. Eu li essa obra Cândido. Essa obra de Voltaire chama-se Cândido, ou o otimismo. Cândido é o artista, né? O ator principal da obra, que o autor colocou o nome de Cândido. É um conto, ou o otimismo, porque tem uma relação desse personagem do livro Cândido com o otimismo. É um livro muito interessante, um livro de uma fácil leitura agradável, uma história que vai trazer assim bons momentos de reflexões para o leitor. Uma obra escrita lá pelos idos do século, dos anos de 1600, 1700, mas muito atual. Os anos vão passando e essas obras de cunho filosófico, elas se mantêm atualizadas. Então eu estou aqui com outra capa, né? Cada edição que vão fazendo, eles vão mudando a capa. Então está aqui, ó, o Voltaire, que é esse grande escritor francês daquele movimento chamado iluminista que ocorreu na França, que deu ali uma sequência à chamada Revolução Francesa, a queda da Bastilha, e também a influência que ele teve na Revolução Americana, norte-americana. Interessante essa leitura. Bom, então vamos aqui aos nossos assuntos, nossas leis federais, projetos de leis em tramitação pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Então, todo mundo sabe daquele caso que aconteceu, foi divulgado amplamente aí pela toda a mídia, né? E daquele médico anestesista lá, né, no São João do Meriti, no Rio de Janeiro, que a parturiente, né, sendo assistida lá no parto, na cesárea, e ele como anestesista praticou abuso sexual. Isso aí foi uma notícia que correu o Brasil inteiro e até o mundo. Foi preso em flagrante, encontra-se preso. Se não bastasse, mais para frente, um outro caso de um outro médico anestesista também envolvido em prática de abuso contra a paciente que está num estado de vulnerabilidade, está anestesiada.
está nem sabendo o que está acontecendo, não pode manifestar ali a sua reação, o seu desejo, e fica sabendo depois do que aconteceu. No caso em questão lá de São João do Meriti, porque as próprias enfermeiras filmaram. Depois outros casos de pessoas que foram atendidas também por esse médico, que foram registrando boletim de ocorrência, e aquilo é um efeito cascata, né? Vai indo. Então, agora, até recentemente, outra mídia mostrando uma sala de cirurgia, um médico anestesista fumando. Não é o caso aqui desse crime, porque nós estamos tratando de crime sexual, mas mostra uma conduta, né? Um médico anestesista fumando, o sujeito sendo operado lá e ele fumando. Mas no caso em questão aqui, é do abuso sexual, chamado estupro de vulnerável. O Congresso Nacional, um deputado, o senador entrou com um projeto que propõe um aumento da metade da pena para crimes contra a dignidade sexual praticados em instituição de saúde, qualquer uma. Hospital, pronto-socorro, UPA, posto de atendimento, com abuso de poder ou confiança na relação médico-paciente. O médico tem ali uma autoridade de poder sobre o paciente e, em contrapartida, uma relação de confiança, porque a pessoa que está ali para ser atendida, para ser operada, está confiando. Então, houve uma quebra, houve um abuso nisso aí. Então, aquele caso que eu citei desse médico lá, do anestesista de São João do Meriti, foi no dia 11 de julho de 2022, o país ficou chocado com aquelas imagens daquela conduta praticada pelo aquele médico anestesista, que foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra uma parturiente, enquanto era submetida à operação de cesariana no Hospital da Mulher, lá naquela cidade, no Rio de Janeiro. Ele aproveitou da situação de vulnerabilidade da paciente em função da sedação para praticar o ato de violência sexual. Então, agora, recentemente, como eu contei aquele outro caso, mais um foi preso também, agora em 16 de janeiro de 2023, que também acusado de praticar atos sexuais com paciente sedada em mesa de cirurgia. Ele filmava e armazenava, fazia um arquivo lá no seu computador, na sua casa, desses atos praticados. É coisa de gente completamente perturbada, não pode ser médico um indivíduo desse. Aí foi feita aquela operação policial, foi na casa dele, mandado de busca e apreensão, apreenderam o computador e acharam aquilo tudo lá dentro. Mas o número é maior do que a gente imagina. Isso é caso que vem à tona. Quando um caso vem à tona, significa que muitos acontecem, mas não vêm à tona, mas acontecem. Os números são assustadores, diz o levantamento do Intercept, que é um órgão que fez uma pesquisa que revelou que entre 2014 e 2019, em 9 estados brasileiros foram registrados 1.734 casos de violência sexual em instituições de saúde. Foram registrados 1.239 registros de estupros e 495 casos de assédio sexual. Violação sexual mediante fraude, atentado violento ao pudor e importunação ofensiva ao pudor. Então a coisa é muito mais grave do que a gente imagina. No mesmo sentido, o levantamento do Globo indica que o Rio de Janeiro teve 177 casos de abuso sexual em hospitais de 2015 a 2021. Em São Paulo, a cada 13 dias, um estupro ocorre dentro de uma unidade de saúde. Aí diz aqui a senadora que deu entrada com esse projeto de lei, senadora Elisiane Gama, que
o parlamento brasileiro precisa dar resposta e oferecer mais poder dissuasório para a lei penal. Estamos convencidos de que trata de um aperfeiçoamento imprescindível que ela solicita apoio dos colegas parlamentares. E o que quer essa senadora com esse projeto de lei? Que vai ser aprovado, ninguém tem dúvida disso, vai passar. O crime de estupro de vulnerável, ele está lá no Código Penal, e lá no artigo 226 vem as penas, tá, para quem comete esses tipos de crime aí, de chamada dignidade sexual. E então agora, com essa, vai acrescentar no artigo 226 do Código Penal um parágrafo 5º, que diz: aumenta-se da metade se o crime é praticado em instituição prestadora de serviço de saúde, mediante abuso de poder ou confiança. A lei que penaliza o crime de estupro, a pena é de 8 a 15 anos. Essa dosagem fica por conta do juiz no final do processo, que ele vai analisar tudo que ocorreu dentro do processo e vai aplicar a pena, se ele entender que o sujeito praticou o crime, que se ficar ali provado no processo que o sujeito praticou o crime. E então ele vai dosar a pena, chamada dosimetria da pena. E ele então vai basear. Ele vai poder ir de 8 a 15 anos. Para baixo não, para cima não. Essa é a margem que o legislador deixou para o juiz ver. Se for primário, entendendo? Então vai ver, a tendência é ser menor. Foi reincidente, vai ser maior. E no caso aqui, manda aumentar a metade, no final de tudo, que da condenação, ele vem em cima desse inciso 5º do artigo 226 e aplica mais metade. Então, por exemplo, de 8 a 15, o juiz entendeu que a pena que ele aplica ali será de 10 anos. Mas ele vai lá nesse inciso 5º aqui e fala, aqui está mandando que é nesse caso aqui, praticado em instituições de saúde, esse sujeito tem que aumentar mais a metade para ele. Então 10 vai para 15. Então é assim que está esse projeto de lei que eu disse que acontece muito mais do que a gente imagina. A gente não espera isso, né? Ninguém espera que um profissional de saúde mais precisa, não é só médico não, profissional de saúde, mas nos casos aqui que estão vindo à tona, são médicos, são pessoas que fazem parte de uma elite da sociedade. Um estudo, uma faculdade demorada, um estudo profundo e que requer além de conhecimento técnico-científico para exercer essa arte, né, que é uma medicina, ele tem que ter uma conduta compatível com essa arte, com esta profissão. Tem lá o juramento que eles fazem, tem lá o código de ética que eles são conhecedores e têm que cumprir, né? Mas, infelizmente, sempre na sociedade existe isso. A gente não pode julgar todos pela atitude de um ou de uns. No todo, a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria, conduz ali a sua profissão dentro de toda a normalidade ética, profissional, científica. Porém, sempre tem um e outro que quer ali fazer esse desvio de conduta. Deve ser punido exemplarmente pela lei e também pelo Conselho de Ética, né? O Conselho de Ética da área da medicina. Toda profissão está reconhecida, tem lá o seu Conselho de Ética. Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, que julga esses desvios de conduta, penalizando o indivíduo até pela cassação do diploma. Esses aí que estão cometendo esses crimes aí que eu acabei de dizer aqui, não tenham dúvida que o Conselho já suspendeu o diploma, né? O registro médico, ele não poderá exercer a profissão até o final dessa sindicância,
que é feita pelo Conselho de Medicina, Conselho de Ética. Ao final, então, sendo um indivíduo condenado, ele perde 100% toda a atividade médica. Tem um outro projeto aqui que é interessante a gente comentar, que é um projeto que proíbe queima de fogos em eventos públicos ou privados. Isso aí é uma matéria, é um assunto que vem ganhando destaque dia a dia, a chamada queimas de fogos de artifício, e que é uma perturbação que elementos da sociedade promovem aos outros elementos da sociedade. É uma falta de educação, uma falta de respeito para com o próximo. O direito de um termina onde começa o direito do outro. O indivíduo vai soltar o foguete, o restante do bairro, o vizinho, não tem nada com isso, não quer saber por que ele está soltando o foguete. Então, o melhor seria ele não soltar o foguete em direção a áreas da vizinhança, das ruas, do bairro. Solta dentro de casa, porque aí essa pessoa vai poder aproveitar 100% daquele barulho extraordinário, estrondoso, dentro da sua casa. Seria a melhor forma de curtir esse momento. Então, esse projeto proíbe a queima de fogos em eventos públicos. Já existem leis estaduais proibindo queima de fogos de artifício em eventos públicos, patrocinado pelo poder público, no caso, o Estado. E como existem muitas prefeituras, muitas leis municipais, melhor dizendo, elaboradas lá pela Câmara Municipal de várias cidades, que também proíbe dentro do município os fogos de artifício daquele modelo do estrondo, somente o modelo de luzes, né? E agora, esse projeto de lei vem mencionar o evento público e privado. No caso aí, jogo de futebol, qualquer outra atividade de show, que é um evento privado. O projeto de lei 175/2023, já novinho esse projeto de lei, proíbe a queima de fogos de artifício em eventos públicos e privados fechados ou abertos e atribui ao poder público a competência de definir em quais casos será permitido o uso. Os autores são os deputados Matheus Loyola, do União da Paraíba, e Bruno Lima, do PP de São Paulo. Justifica que os fogos de artifício representam um perigo à saúde dos animais, das pessoas que estão em tratamento, pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, autistas, depressivos, crianças, bebês que estão dormindo, acordam assustadas, pessoas idosas que também são pegas de surpresa e podem ter uma resposta física e emocional forte. E todos os animais, fala muito assim, cachorro, mas é cachorro, é gato, é cavalo, todos os animais não suportam, porque eles têm o ouvido mais aguçado do que o nosso. E aquele estampido, aquele estrondo, aquela detonação atinge e perturba e obriga o animal a ter atitudes incontroláveis. E atinge o ser humano, que eu acabei de falar. Pessoa quer dormir, quer descansar, 6 horas da manhã o indivíduo está soltando foguete. Qual que é a justificativa que ele dá esse direito a ele? Nenhuma. O velhinho, a velhinha está dormindo, não dormiu bem à noite de manhãzinha está lá acordando, mal e leva um susto com um estouro daquele. Hospitais, pessoas internadas em clínicas e hospitais. Então, está aqui esse projeto que ainda vamos comentar sobre ele, já que a gente volta. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida.
Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Continuando aqui, também um assunto muito comentado no âmbito da política, a respeito de financiamento de obras no exterior pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. E isso tem o apoio da situação e o descontrole que isso pode ocasionar nas contas públicas do Brasil. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social foi um banco criado. Ele utiliza dinheiro do próprio governo, do próprio trabalhador, de todo mundo que paga imposto, até fundo de garantia, é o fundo de apoio ao trabalhador, faz parte do fundo de garantia, FAT. Esse dinheiro é colocado lá. Esse dinheiro é do Brasil, é do brasileiro. E ele, em governos anteriores, foi utilizado para financiar obra de grande envergadura, aeroportos, metrôs, gasodutos, todo tipo de pontes, todo tipo de obras grandes de engenharia civil nesses governos e pagos ou financiados, pelo governo brasileiro e pelo que é utilizado por esse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ora, o próprio nome fala, Banco Nacional. Não é banco internacional. É um banco para financiar obras, desenvolvimento econômico, social no Brasil. É o dinheiro do Brasil separado para esta área do desenvolvimento do Brasil. É como que você tem lá um dinheiro guardado e a sua casa está precisando de reforma. Mas você tem alguns vizinhos que também estão precisando de reformas, mas não tem dinheiro, nada. E são mal pagadores. E são caloteiros. Você vai emprestar dinheiro para esse vizinho resolver lá problema na obra dele? Ou não? E vai utilizar esse dinheiro na sua casa, na sua obra. Então esta é a comparação. O senador Plínio Valério quer reapresentar a proibição de empréstimo do BNDES a governos estrangeiros, que já foram beneficiados, já tiveram a obra concluída e não pagaram. Deram o calote. E agora vai mandar mais dinheiro para esses países? Então o que quer esse senador? Vai pedir o desarquivamento de um projeto de lei, que é o 261/2015, que estava arquivado, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Naquela época já foi aprovado isso, não sei por que isso não andou. Proíbe o BNDES de emprestar recursos a governos estrangeiros, exceto para exportação de bens produzidos no Brasil. Aí é diferente. Ele diz que tomou decisão após ouvir o presidente atual prometer empréstimos a países estrangeiros, Cuba, Venezuela, Argentina, países que estão quebrados, inflação altíssima. Como é que eles vão pagar? Então é o caso que eu citei aqui. Você vai emprestar para aquele que não tem condição de pagar, ou é mal pagador, ou é caloteiro? Existe um outro projeto
que também é novo, que proíbe o uso de cavalo em operações das forças de segurança. Depois daquela confusão que houve lá em Brasília, naquele domingo 8 de janeiro de 2023, que foi rotulado como golpe, que mais? Terrorismo, e isso é rótulo, foi manifestação pública, democrática, permitida pela Constituição, que pessoas que se estavam naquela manifestação exacerbaram e promoveram vandalismo. Quebraram, invadiram prédios públicos, fizeram depredações, quebra-quebra dentro de objetos, peças em todos os sentidos, dentro desses prédios. Essas pessoas têm que ser punidas como qualquer outra pessoa que deverá ser punida por invasão de propriedade, propriedade pública particular. O MST invade, Movimento Sem Terra invade propriedade particular. Pratica vandalismo, quebra instituição financeira, obstrui avenida com queima de pneus. Então, todo vandalismo tem lei para isso aí, para ser punido. Mas a lei que fala sobre terrorismo é outra coisa, completamente diferente. Negócio de golpe também é outra coisa. Mas rotularam, né? Botaram um rótulo ali, e agora toda vez que toca no assunto terrorista, golpista, por aí vai. Então, naquele tumulto, é comum as polícias militares terem um segmento montado, cavalariços, né, que estão ali policiais montados em cavalos para conter os distúrbios, manifestações, quebra-quebra, esses negócios. E teve fato lá, como acontece em todas as vezes, que o animal, além do policial, recebe agressões, porque é uma chuva de pedra que vem de todo lado. E essas pedras tanto atingem o policial, como atingem o animal, que não tem nada a ver com isso, porque a confusão ali é do ser humano, é de homem contra homem, é o ser humano contra o ser humano, defendendo ali coisas de ideologia política, partidária, seja lá o que for. O animal não tem nada com isso, e ele que leva a chuva de pedrada, porque ele está numa posição mais alta, ele é mais fácil de ser atingido, e o sujeito que é policial que está em cima do cavalo, muito mais ainda. Então existe esse projeto agora que é para acabar com isso. Então as polícias militares têm outros meios aí, é bomba de gás lacrimogêneo, é canhão de água, é cacetete, tem vários tipos de conter multidão enraivecida. E o que é esse... São duas propostas que tem na Câmara dos Deputados, que acaba com a utilização de cavalos e operações policiais. Essas iniciativas partiram das agressões animais durante os atos de vandalismo ocorrido no 8 de janeiro, como eu disse aqui. É o projeto de lei número 823, recente, novinho. Ele é do deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, que proíbe o emprego de equinos em guarda montada nas cavalarias federais, estaduais e municipais. O texto esclarece ainda um prazo de 6 meses para apresentação do projeto social associado a esses animais, como a ecoterapia. Então, utilizar esses animais para outras finalidades, a não ser, menos essa de confronto com os manifestantes. Esse é um projeto que ainda está em andamento e vai ser analisado, discutido, algum deputado pode colocar alguma coisinha que é chamada de emenda, substitutivo, mas vamos ver, no final vai ter uma resposta aqui para ver se foi aprovado, se não foi aprovado, de que jeito que foi, se foi no texto inicial, se modificaram. E já que nós estamos falando em animal, tem uma comissão, que essa já foi aprovada na comissão, que aprova a instalação de canis em presídio. Mas não é um canil da polícia, não é o canil de cachorro da polícia, não é o canil de cães
dos agentes penitenciários, não é o canil para tomar conta, para evitar fuga dentro do presídio, dentro da penitenciária, porque já existe em certas penitenciárias canis com esses tipos de cachorro que é da corporação, que são treinados para isso. É canil para cachorros adotados, cachorros chamados cachorro de rua, SRD, para ajudar no relacionamento ali junto com os presos de bom comportamento que transitam por dentro da área do presídio, da penitenciária. É uma terapia e, ao mesmo tempo, uma prestação de serviços a esses animais abandonados. Vamos voltar a falar nesse assunto, o tempo é curto, acabou. Obrigado pela atenção, um grande abraço, fique com Deus.